Rapaz, essa história que eu vou te contar aconteceu comigo mesmo não, mas com um conhecido meu, um cabra bom que largou tudo na cidade grande para tentar a vida como enfermeiro num hospital psiquiátrico no interior de Goiás. Ô lugarzinho esquisito, bicho. Só de lembrar me dá um arrepio nas costas. Esse meu amigo, vamos chamar ele de Marcelo, tinha arrumado um trampo novo graças a um amigo dele, o tal do Luiz. Luiz já estava por lá fazia tempo e deu uma força para o Marcelo entrar. O hospital era um desses bem no fim do mundo, cercado de mata dos 4 lados, estrada de chão batido, sem vizinho por perto, só o som do mato e o silêncio da solidão. Logo no primeiro dia, Marcelo já notou que o clima era estranho. A chefe mostrou tudo para ele. O hospital era dividido em 3 pavilhões. O primeiro era para quem ficava pouco tempo, coisa de dias. O segundo era para os pacientes que precisavam de um tratamento mais longo, tipo 6 meses ou mais. E o terceiro? Ah, meu amigo, o terceiro era para os que nunca mais saíam de lá. Só saía morto, dizia a chefe, rindo de um jeito que não tinha graça nenhuma. Marcelo pegou o turno da noite, no pavilhão mais leve, o primeiro. Mas mesmo assim, o ambiente era pesado. Os corredores pareciam mais longos do que deviam ser. As luzes piscavam sem motivo, e de vez em quando dava para ouvir coisa no mato lá fora. E olha que ele nem era medroso, mas sentia que tinha alguma coisa errada naquele lugar. Na primeira noite de serviço, ele teve que distribuir os remédios dos pacientes antes de todo mundo dormir. Quase todos tomavam calmante ou remédio para ansiedade, mas teve uma senhora de cabelo grisalho que chamou a atenção dele. Quando ele foi medir os sinais vitais dela, a velha olhou bem no fundo dos olhos dele e perguntou com voz arrastada se ele já tinha trabalhado em hospital assim. Marcelo respondeu que não, que era a primeira vez. Foi aí que a mulher segurou forte o braço dele e disse: "A noite é a hora dos espíritos, moço. Aqui eles esperam as almas que estão para partir." E deu um sorriso que não era de gente são. Era um sorriso torto, daqueles que arrepia até a alma. Marcelo saiu dali meio abalado, mas tentou seguir normal. Depois da meia-noite, deu uma pausa para respirar, esticar as pernas. Foi quando escutou grito vindo de longe, lá para os lados do pavilhão 3. Não era grito de briga comum. Era coisa diferente, mais animalesca, mais desesperada. Ele viu os seguranças correndo para dentro do pavilhão, ouvindo barulho de gente e de bicho também. Parecia que tinha alguma coisa na vegetação se mexendo, e um rosnado forte veio do mato. Marcelo se assustou, correu de volta para a sala principal e ficou lá quieto, escutando só o barulho da própria respiração. Pouco tempo depois, viu uma sombra passando rápido perto da grade. Não dava para ver o que era, só que era grande e escuro. Logo em seguida veio um som agudo, daqueles que parece cortar o ar. E então, silêncio. Silêncio de doer o ouvido. No dia seguinte, voltou para o quarto da senhora grisalha para dar os remédios, e ela, com aquele olhar que parecia enxergar dentro da alma dele, perguntou: "Viu o que aconteceu, né?" Marcelo nem respondeu. Ela continuou dizendo que aquilo era coisa do pavilhão 3, que lá dentro tinha gente que não era doente. Era coisa pior. Era gente que tinha pacto com o mal e que os médicos não acreditavam. Só Luiz, o amigo dele, sabia a verdade. Ele ficou sem palavras. Como é que aquela senhora sabia que ele era amigo do Luiz? Era a primeira noite dele ali. Aquilo tudo mexeu com ele, mas seguiu o turno. Mais tarde perguntou para a colega sobre a paciente. Ela riu, disse que a velha dizia ser bruxa e ver o futuro, mas que era maluquice da cabeça dela, que era só uma senhorinha perturbada. Mas no fundo, Marcelo sentia que tinha algo ali, algo que não era só loucura. Na saída do plantão, encontrou com Luiz. O amigo apareceu atrasado, com um roxo no rosto e arranhões nos braços. Disse que tinha sido um paciente violento, mas Marcelo sabia que tinha mais coisa ali. E o pior, o tal paciente estava no pavilhão 3. Ficou com aquilo na cabeça o resto do dia. Começava a se entender que aquele hospital escondia coisa grande, coisa que não cabia nos livros de medicina. E o pior ainda nem tinha começado. Depois daquele primeiro plantão, Marcelo ficou com a cabeça fervendo. Cada vez que lembrava da senhora de cabelo grisalho e daquele rosnado vindo do mato, um arrepio subia pelas costas. Mas mesmo assim, voltou para o hospital.
Era emprego difícil de conseguir, ainda mais com salário decente e folga certa. Só que o lugar tinha um preço, e não era só esforço físico, não. Era coisa da alma mesmo. Nos dias que se seguiram, Marcelo tentou manter a rotina. Dava os remédios, conferia fichas, fazia ronda. Mas não conseguia deixar de prestar atenção naquela mulher. Sempre que passava pelo quarto dela, sentia que ela já sabia que ele vinha. Parecia que sentia a presença dele antes mesmo da porta abrir. E quando ele entrava, ela já estava de olho nele, com aquele olhar fundo e inquieto. Uma noite, depois de mais um plantão tenso, Marcelo viu Luiz de novo. O amigo ainda estava com uns hematomas, mas melhorando. Ficaram trocando ideia enquanto esperavam a carona na portaria. Marcelo perguntou de leve sobre o pavilhão 3, mas Luiz desconversou. Disse só que lá era pesado e que tinha coisa que era melhor não saber. Aquilo só aumentou a curiosidade do Marcelo. Teve um dia que Marcelo viu uma sombra passando pelo corredor, rápida. Pensou que era algum paciente fugindo. Correu atrás e viu a sombra indo para a cozinha. Quando entrou, não tinha ninguém. Só o carrinho de comida balançando, como se alguém tivesse empurrado com força. O medo travou ele na hora. Saiu tremendo, foi até a central e contou para as colegas o que viu. Uma delas riu, disse que era normal. Lugar assim sempre tem essas coisas, falou ela. Disse que já tinha visto porta bater sozinha, luz acender sem ninguém, sussurro no ouvido no meio da madrugada. Marcelo nem quis discutir, mas por dentro o medo crescia. E não era medo bobo, não. Era medo com razão. Naquela mesma noite, depois de tomar um calmante que a colega deu, Marcelo deitou na salinha de descanso. Tava com o corpo moído e o sono venceu. Só que acordou no meio da madrugada com um barulho vindo da janela. Quando olhou, quase o coração parou. Lá fora, entre a neblina da mata, viu uma criatura. Parecia um cachorro, mas andava em 2 patas. Tinha o tamanho de um homem alto e as mãos eram mãos de gente. Quando ficou em pé e soltou um som que misturava rosnado e uivo, Marcelo teve certeza que aquilo não era bicho comum. Saiu correndo e foi direto para dentro do hospital. Tudo quieto. Até parecia que nada tinha acontecido. Foi quando ouviu uma voz sussurrando o nome dele. Se virou e deu de cara com a senhora de cabelo grisalho. Ela estava fora do quarto de novo, andando sozinha pelos corredores. Marcelo, com medo dela cair e se machucar, tentou levá-la de volta para o quarto, mas ela não queria ir. Disse que o bicho estava procurando por ela, que era o marido dela, um tal de Narual, que ele ficava doido de raiva por não poder vê-la, que se transformava de homem para fera quando sentia a dor da saudade. Ela contou isso com uma calma tão esquisita, como se fosse normal. Para convencer a senhora a voltar para o quarto, Marcelo disse que queria ouvir mais sobre o tal Narual, mas que ela precisava deitar. Funcionou. Quando chegou lá, ela segurou forte a mão dele e disse que os médicos do hospital eram os verdadeiros loucos, que colocaram o marido dela no pavilhão 3 para estudar como ele virava bicho, que ele era um bruxo de sangue puro e ela também, mas o poder dele era maior porque era Narual. Marcelo fingiu que não acreditava, mas por dentro algo fazia sentido. Ela disse que os médicos não sabiam lidar com aquilo, então dopavam e prendiam, fingindo que era loucura. Disse que o pavilhão 3 não era hospital, era cativeiro, que escondiam coisas lá que o povo da cidade nem sonhava. No outro plantão, Marcelo soube que Luiz tinha se machucado de novo. Foi até a enfermaria ver o amigo. Quando chegou lá, encontrou o rapaz todo enfaixado, rosto, braços, tudo. Luiz nem acordou. O médico disse que foi acidente, mas a cara dele era de quem estava escondendo a verdade. Entregaram a chave do carro do Luiz para o Marcelo e mandaram ele ir embora. Na saída, Marcelo olhou para o pavilhão 3. Tudo calmo demais, parecia morto, mas algo naquele silêncio falava alto. Tinha coisa podre ali. Uns dias depois, Luiz teve alta. Marcelo foi buscar ele na salinha onde ficavam os funcionários afastados. Quando estavam saindo, viram um homem parado na grade. Alto, forte, cabelo grisalho nos ombros. Estava ali, olhando firme, sem piscar. Marcelo perguntou quem era e Luiz respondeu: "É o marido dela. Nunca vai sair daqui. Tá muito fora da realidade. Mas a mulher... ela ia sair logo.
Marcelo não quis perguntar mais nada, só sabia que a presença daquele homem era de arrepiar, e que se ele era o tal Narual, então aquela mulher estava falando a verdade o tempo todo. Depois disso, Luiz ficou de licença e Marcelo teve que ir trabalhar sozinho. No caminho, dentro do ônibus do hospital, viu de novo uma criatura correndo no meio do mato, do lado da estrada. Corpo de bicho, mas cara de gente. O motorista só deu de ombros. Disse que era bicho noturno, normal naquelas bandas. Mas Marcelo sabia, aquilo ali não era nada normal. E pior, foi essa coisa que atacou Luiz. Chegando no hospital, Marcelo tentou entrar no pavilhão 3 para olhar de perto, mas o segurança barrou. Disse que sem crachá não podia. Ele recuou, mas sentia no fundo da alma que aquele pavilhão guardava um segredo. Um que podia devorar qualquer um que chegasse perto demais. E nessa noite, era lua cheia. Rapaz, se até aqui você já estava achando essa história sinistra, agora é que a coisa vai pegar de vez. Aquela noite era de lua cheia, e quem já rodou pelas estradas de Goiás como eu, sabe que em noite assim, até o silêncio tem gosto de medo. E não deu outra. Tudo começou a sair do controle. Marcelo chegou no hospital já sentindo o ar pesado. Parecia que o lugar respirava fundo, como se estivesse esperando algo ruim acontecer. O pavilhão, onde ele trabalhava, estava estranho. Os pacientes estavam agitados, falavam sozinhos, batiam nos móveis, pareciam ver coisa onde não tinha nada. Um deles, que nunca tinha dado problema, começou a gritar sem parar, berrando palavras sem sentido. Marcelo e a colega tentaram acalmar o rapaz, mas foi difícil. O sujeito se debatia, batia a cabeça na parede como se tivesse possuído. Deram calmante, prenderam com cinta no leito, tudo dentro do protocolo, mas parecia que não adiantava. Aquilo não era só descontrole, era pavor, era desespero. E aí veio ela, a senhora de cabelo grisalho. Aquela mulher parecia que sentia quando o clima pesava. Levantou da cama com os olhos arregalados, os braços estendidos para o alto e começou a falar alto. Hoje ele vem. Meu marido vai me levar embora. Hoje é a nossa noite. Foi uma gritaria danada. Tentaram contê-la, mas ela era forte demais para a idade. Tava com uma energia que ninguém entendia. Precisaram dar uma dose quase tripla do calmante, só para ela parar de gritar. Ela se debatia, ria, chorava, tudo ao mesmo tempo. O problema é que ela deixava os outros pacientes ainda mais nervosos com aquele falatório. Quando finalmente a senhora apagou e os outros se acalmaram, Marcelo estava suado, acabado. Chamou as colegas para sair um pouco, dar uma respirada no corredor lateral. De lá dava para ver tudo. O pavilhão 2, o 3 e até o mato ao redor. Luz fraca, lua cheia por cima das árvores e uma neblina rasteira que parecia sair direto da terra. Enquanto fumavam, Marcelo comentou com as colegas sobre a tal senhora. Uma delas deu risada, disse que era maluquice de velha, mas a outra, mais calada, respondeu diferente. Nem tudo que ela fala é mentira, viu? Aquela mulher tem coisa. Já vi com meus olhos. Marcelo arregalou o olho. Ela disse que uma vez viu a mulher deitada, corpo parado, sem responder. Mas o espírito dela, ela viu andando pelo corredor. Viu com clareza. Quando voltou correndo para o quarto para conferir, a velha estava lá, imóvel. Ficou parada na porta, com medo. Foi aí que viu o vulto entrando de novo no corpo. Disse que depois disso, acreditou em tudo. Que a mulher era bruxa mesmo. E que o marido dela, o tal Narual, era real. Que os médicos sabiam daquilo. Por isso mantinham o homem dopado no pavilhão 3. Porque ele tentava fugir, mas só não ia embora porque a esposa ainda estava internada. Marcelo ficou sem palavras. Não sabia no que acreditar. Enquanto isso, a outra colega só ria dizendo que era exagero, que era coisa da cabeça. Só que o riso dela foi cortado na metade por um barulho alto. Um estalo forte vindo do mato atrás do pavilhão 3. Depois um rosnado e o som de algo arranhando o metal. Os três ficaram quietos. A luz da lua estava mais forte agora. A neblina parecia abrir um caminho no meio do pátio. E então, eles viram. Uma sombra saiu do mato. Grande, com pelos escuros e brilhantes, corpo de bicho, mas andando como homem. Tinha mãos, ombros largos, focinho longo.
Um lobo de pé, mas com olhos de gente. Marcelo ficou travado. Aquela coisa caminhava devagar, como se soubesse exatamente para onde ia. Passou perto da parede do pavilhão 2 e foi direto para o 1. Eles se esconderam atrás da mureta do corredor, sem nem respirar. O bicho entrou pela lateral do pavilhão 1, como se tivesse a chave da casa. E logo atrás, veio ela. A senhora grisalha. Estava acordada, andando ereta, como se nunca tivesse tomado calmante na vida. Andava firme, com passo certo, sem olhar para os lados. Seguiu o bicho até a cerca que separava o hospital da mata. Marcelo achou que ela não ia conseguir passar, mas a velha escalou a grade igual aranha, com mãos e pés cravando no metal. E então, sumiram na escuridão. Os três ficaram ali parados. Nem coragem de correr eles tinham, o coração batendo mais alto que o barulho do vento. A cabeça tentando achar uma explicação. Quando finalmente decidiram voltar, andaram calados até a central de enfermagem. Ninguém falou nada por horas. Só queriam que amanhecesse logo. As 3 horas que faltavam para o plantão acabar pareceram um castigo. Cada barulho no hospital parecia o bicho voltando. Marcelo não conseguia mais tirar da cabeça a imagem do narual, nem da mulher subindo a grade. No dia seguinte, a direção do hospital registrou a fuga da paciente. Disseram que ela desapareceu durante a madrugada. Nada foi achado no mato nem rastro. Mas ninguém falou do que viram. Ninguém ia acreditar. Marcelo só sabia de uma coisa. A senhora falou a verdade desde o começo. E agora, ela e o narual estavam soltos por aí, talvez na mata, talvez em algum canto mais escuro de Goiás. E Luiz... O coitado do Luiz sabia disso tudo, mas ficou calado, porque tem segredo que, se a gente contar, a gente some também. Depois daquela madrugada doida, Marcelo nunca mais foi o mesmo. Mesmo tentando fingir que nada tinha acontecido, ele sabia, tinha presenciado algo que não dava para explicar com lógica, nem com ciência, nem com os livros que leu na faculdade. Viu um bicho que não era bicho e uma mulher que não era só paciente. Era bruxa, e das antigas. No outro plantão, a ausência da senhora grisalha foi sentida. O quarto dela estava vazio, e os enfermeiros diziam que ela tinha sumido no meio da madrugada. Marcelo não falou nada. As 2 colegas que estavam com ele também se calaram. Era como se um pacto silencioso tivesse sido feito ali, entre os que viram o que não deviam. A diretoria do hospital abriu um registro de fuga, mas ninguém pareceu realmente procurar. Nem polícia, nem bombeiro, nem nada. E isso deixou Marcelo ainda mais desconfiado. Parecia que todo mundo já esperava que aquilo ia acontecer. Os dias passaram, mas o hospital ficou diferente. A energia mudou. Parecia mais leve, como se a presença da senhora carregasse um peso que agora tinha ido embora. Mas ao mesmo tempo, o ar continuava com aquele cheiro de segredo. Marcelo seguia trabalhando, mas agora chegava mais cedo e saía calado, evitando qualquer canto escuro, qualquer barulho fora do comum. Certa noite ele ouviu uma conversa entre 2 médicos, ali no corredor perto da sala de arquivos. Falavam baixo, mas Marcelo conseguiu pescar uma parte. Disseram que o experimento do pavilhão 3 tinha terminado por conta própria, que agora precisavam avaliar os outros casos. Ele fingiu que não escutou, mas o sangue gelou. Foi aí que ele percebeu que aquele hospital não era só um lugar de tratamento. Era também um lugar de observação, de estudo. E os pacientes nem sempre estavam ali por doença, mas por algo maior, algo mais antigo, mais sombrio. Tinha gente que era doente mesmo, claro, mas outros eram monstros guardados em jaula. Um tempo depois, Marcelo foi transferido para o pavilhão 2. A chefia disse que era promoção, reconhecimento. Mas ele sabia que era outra coisa. Estavam testando ele, vendo até onde ele aguentava. Só que, mesmo com salário melhor, ele não estava mais seguro. Sabia que quanto mais se envolvesse, mais perto ia ficar da verdade. E a verdade ali podia devorar. Foi no 3º plantão no novo setor que aconteceu algo que selou de vez o destino dele naquele lugar. Era de madrugada, perto das 3 da manhã. A maioria dos pacientes já estava dormindo. Marcelo fazia a ronda quando escutou um barulho leve vindo do fundo do corredor. Parecia arranhado em madeira. Foi até lá, devagar, e viu uma porta aberta.
Quando olhou para dentro, o quarto estava vazio. Só que o espelho da parede estava todo rachado, como se alguém ou alguma coisa tivesse batido com força ali. E no chão, pegadas, mas não eram de sapato. Eram marcas estranhas, como garras grandes com formato de mão, só que sujas de terra, terra fresca. Saiu dali trêmulo, chamou o segurança e mandou registrar. No outro dia, disseram que podia ser algum paciente em surto. Marcelo não discutiu, mas no fundo, ele sabia. Aquilo era sinal. O Narual tinha voltado. Se voltou por ela, ou por raiva, ou só para mostrar que ainda estava por ali, ninguém sabe. Só que aquela marca no chão ficou na cabeça dele. Desde então, passou a ver vultos no mato durante a chegada ao trabalho. Escutava uivos longe, às vezes na estrada, às vezes bem perto. Até mesmo o motorista do ônibus do hospital passou a fazer o trajeto mais rápido, com os faróis altos o tempo todo. Um dia, Marcelo teve uma conversa rápida com o Luiz, que já tinha voltado a trabalhar, mas evitava olhar nos olhos de qualquer um. Marcelo perguntou com cuidado se o que viram aquela noite foi real. Luiz só respondeu com uma frase: "Eles nunca foram loucos. A gente é que vive numa mentira." Aquilo ficou martelando na cabeça dele por dias, até que, num fim de plantão, Marcelo tomou a decisão. Pediu demissão. Disse que era por motivo pessoal. A direção não discutiu. Talvez até tenham entendido. Saiu do hospital com a mochila nas costas e um peso no peito. Não era mais o mesmo homem que chegou ali semanas atrás. Hoje, Marcelo vive longe da cidade. Trabalha numa clínica menor, bem mais tranquila. Mas até hoje tem pesadelos com aquela mulher subindo na grade como uma aranha e com aquele bicho olhando direto para os olhos dele com rosto de gente e alma de fera. E se você me perguntar se eu, Zeca Estrada, acredito nessa história, eu te digo, depois de tanto rodar por esse Brasilzão e ouvir causos de tudo quanto é canto, aprendi que tem coisa que não se explica. A gente sente. E esse negócio de Narual, bruxa, hospital com pavilhão trancado. Meu amigo, não brinque com isso não, nem todo mundo internado é doido. Às vezes, é o único jeito que arrumaram de manter o mal preso. Agora, se tu gostou dessa prosa sinistra, já se inscreve aqui no canal do Zeca, deixa teu comentário dizendo se acredita ou não em Narual. E compartilha com aquele amigo corajoso. Semana que vem tem mais estrada, mais causos, mais arrepio. Vai por mim. Estrada de noite e hospital isolado nunca combinam.